Segundo Samuel, capítulo 19. Foram dizer a Joabe que Davi chorava amargamente a morte de Absalão, e aquele dia de vitória se transformou em um dia de luto, à medida que se espalhava a notícia pelo exército de que o rei chorava a morte do filho. Por isso o exército entrou na cidade discretamente, como um exército humilhado por uma derrota. O rei cobria o rosto com as mãos e chorava sem parar. Ah, meu filho Absalão! Absalão, meu filho querido! Joabe, em particular, censurou o rei. É o fim. O senhor despreza os seus servos leais que salvaram a sua vida, sem falar na vida de seus filhos, filhas, mulheres e concubinas. Parece que o senhor ama quem o odeia e odeia quem o ama. Assim demonstra que os soldados e os oficiais não valem nada para o senhor. Se Absalão estivesse vivo agora, todos nós estaríamos mortos. O senhor estaria contente? Deixe disso. Vá lá fora e dê uma palavra de ânimo a seus amigos. Assim como vive o Eterno, se o senhor não for, todos o abandonarão. Ao anoitecer, não haverá um único soldado aqui. A pior coisa que poderia acontecer. Então o rei saiu e ficou em seu lugar na entrada da cidade. Logo todos o notaram. Veja! O rei veio nos receber! Todo o exército se apresentou ao rei. Mas os israelitas fugiram do campo de batalha direto para casa. Enquanto isso, o povo de todas as tribos de Israel reclamava com os líderes. Não foi o rei que nos salvou das mãos dos inimigos e nos livrou da opressão dos filisteus? Depois, ele teve de fugir do país por causa de Absalão. Agora Absalão, a quem proclamamos rei, está morto. O que estamos esperando? Por que não trazemos o rei de volta? Quando Davi soube do que estava acontecendo, mandou dizer aos sacerdotes Zadoque e Abiatar: perguntem às autoridades de Judá, por que estão demorando tanto para levar o rei de volta a seu palácio? Somos todos irmãos. Vocês são meu sangue e minha carne. Então, por que vocês seriam os últimos a me levar de volta? Digam ainda a Amasa: você também é meu sangue e minha carne. Deus é testemunha de que nomeei você comandante do exército no lugar de Joabe. Davi conquistou a simpatia de Judá, e todos concordaram em dizer ao rei: voltem, o senhor e todos os seus partidários. Então o rei voltou. Ele chegou ao Jordão no momento em que o povo de Judá chegava a Gilgal para recepcionar o rei e ajudá-lo a atravessar o rio. Até mesmo Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim, apressou-se em acompanhar os homens de Judá e recepcionar o rei. 1000 benjamitas foram com ele. Também Ziba, criado de Saul, com seus 15 filhos e 20 escravos, atravessaram o Jordão para encontrar o rei e fazer atravessar sua comitiva. Todos faziam o que podiam para agradar ao rei. Logo que atravessou o Jordão, Simei, filho de Gera, prostrou-se em profunda reverência diante do rei e disse: não pense mal de mim, meu senhor. Esqueça meu desabafo inconsequente naquele dia em que o meu senhor saía de Jerusalém. Não guarde isso contra mim. Reconheço que errei. Mas olhe para mim. Sou o primeiro de toda a tribo de José a vir receber de volta o rei, o meu senhor. Abisai, filho de Zeruia, o interrompeu. Chega! Não será melhor matá-lo de uma vez? Ele amaldiçoou o ungido do Eterno. Mas Davi disse: o que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Por que insistem em criar confusão? Ninguém será morto hoje. Sou rei sobre Israel outra vez. O rei olhou para Simei e disse: você não morrerá. Davi jurou isso a ele. Mefibosete, neto de Saul, também chegou de Jerusalém para saudar o rei. Ele não tinha arrumado o cabelo nem aparado a barba, nem trocado de roupa desde que o rei tinha saído até o seu retorno em segurança. O rei disse: por que você não veio comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, meu servo me enganou.
Dei a ele ordens para que selasse o jumento, de modo que eu pudesse seguir o rei, pois, como o senhor sabe, sou aleijado. Ele mentiu para o rei a meu respeito. Mas meu senhor, o rei, tem sido como um anjo de Deus. Ele faz o que é certo. Não foram destruídos todos os da família de meu pai? Mas o senhor me acolheu e me deu um lugar à sua mesa. Que mais eu poderia esperar ou pedir? O rei disse: chega, não diga mais nada. Esta é a minha decisão. Você e Ziba dividam a propriedade entre vocês. Mefibosete disse: não, deixe que ele fique com tudo. A única coisa que me importa é que o meu senhor, o rei, volte seguro para casa. Barzilai, o gileadita, também tinha vindo de Rogelim. Ele atravessou o Jordão com o rei para se despedir dele. Barzilai já estava bem idoso. Tinha 80 anos de idade. Era muito rico e tinha sustentado o rei todo o tempo em que ele esteve em Maanaim. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém. Vou cuidar de você. Mas Barzilai recusou a oferta. Quanto tempo o senhor acha que eu teria de vida se fosse com o rei para Jerusalém? Tenho 80 anos de idade e já não sou mais útil para ninguém. Não sinto o gosto da comida e estou ficando surdo. Então, por que o meu senhor assumiria mais esse incômodo? Vou acompanhar o rei até um pouco mais adiante do Jordão. Mas por que o rei me retribuiria por isso? Deixe-me voltar e morrer em minha cidade natal e ser sepultado com meu pai e minha mãe. Mas aqui está o meu escravo Quimã. Ele poderá acompanhar o senhor em meu lugar. Faça com ele o que achar melhor. O rei disse: está bem. Quimã irá comigo. Eu cuidarei bem dele. Se você se lembrar de alguma outra coisa, avise-me, e eu farei por você. O exército atravessou o Jordão, mas o rei permaneceu do outro lado. Davi beijou e abençoou Barzilai, que voltou para casa. O rei atravessou para Gilgal, e Quimã foi com ele. Todo o exército de Judá e metade do exército de Israel acompanhavam o rei. Os homens de Israel foram perguntar ao rei: por que nossos irmãos, os homens de Judá, tomaram conta de tudo, como se mandassem no rei, escoltando o Senhor, sua família e seus aliados mais próximos na travessia do Jordão? Os homens de Judá retrucaram: porque o rei é nosso parente, só por isso? Mas por que criar caso? Não somos tratados com privilégios por causa disso, somos? Os homens de Israel responderam: temos 10 partes do rei comparadas com uma de vocês. Além do mais, somos os primogênitos. Então por que temos de ser tratados como cidadãos de segunda categoria? Foi nossa ideia trazê-lo de volta. Mas os homens de Judá foram mais agressivos que os homens de Israel. 2 Samuel, capítulo 20. Naquele momento, um jovem imprestável chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim, tocou uma trombeta e gritou para o povo: não temos nada com Davi! Não há futuro para nós com o filho de Jessé! Vamos embora daqui, Israel! Volte cada um para a sua casa! Todos os homens de Israel abandonaram Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá permaneceram leais a ele. Acompanharam o rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando o rei Davi chegou de volta a Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara vigiando o palácio e as isolou sob a proteção de guardas. Ele supria as necessidades delas, mas não as visitava. Elas ficaram praticamente prisioneiras até a morte, viúvas de marido vivo. O rei deu ordens a Amasa: daqui 3 dias, reúna os homens de Judá. Amasa foi cumprir a ordem, mas demorou a voltar. Por isso Davi disse a Abisai: Seba, filho de Bicri, nos atacará e fará pior que Absalão. Reúna meus homens e vá à procura dele, antes que se refugie em alguma fortaleza na qual não consigamos apanhá-lo. Então, sob o comando de Abisai,
Os melhores soldados, os homens de Joabe, os queretitas e os peletitas, saíram de Jerusalém em busca de Seba, filho de Bicri. Aproximando-se da rocha de Gibeon, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava em traje militar com uma espada presa à cintura, mas a espada escapou e caiu no chão. Joabe cumprimentou Amasa. Como está, meu irmão? E segurou a barba de Amasa com a mão direita, como se fosse beijá-lo. Amasa não tinha percebido que Joabe tinha uma espada na outra mão. Joabe enterrou a espada na barriga dele, e suas entranhas caíram no chão. Nem foi necessário outro golpe. Amasa morreu na hora. Depois, Joabe e seu irmão Abisai seguiram caminho em busca de Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe pôs-se a seu lado e gritou: Todos os que quiserem ficar do lado de Joabe e apoiar Davi, sigam Joabe! Enquanto isso, o corpo de Amasa continuava caído no meio da estrada, numa poça de sangue. Vendo o moço que todo o exército parava para olhar, arrastou o corpo de Amasa para fora da estrada e o cobriu com um pano, para não despertar curiosidade. Depois que o retirou dali, os soldados passavam normalmente em busca de Seba, filho de Bicri. Seba percorreu todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca. Os bicritas se juntaram a ele e entraram com ele na cidade. O exército de Joabe cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu uma rampa de ataque contra a muralha da cidade. O plano era destruir os muros. Mas uma mulher esperta gritou da cidade: Ouçam! Digam a Joabe para chegar até aqui. Quero conversar com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: Você é Joabe? Ele respondeu: Sim, sou eu. Ela disse: Ouça o que tenho a dizer. Ele disse: Estou ouvindo. Aqui temos um ditado: se você procura respostas, em Abel encontrará. Somos pessoas tranquilas e confiáveis. Mas você está aí tentando destruir uma das cidades mais antigas de Israel. Por que pretende destruir a herança do Eterno? Joabe protestou: Acredite, você está enganada. Não estou aqui para ferir ninguém, nem para destruir coisa alguma de vocês. Mas um homem das montanhas de Efraim chamado Seba, filho de Bicri, se revoltou contra o rei Davi. Entregue-o a nós e deixaremos vocês em paz. A mulher disse a Joabe: Tudo bem, lançaremos a cabeça dele do alto do muro. A mulher apresentou sua proposta aos habitantes da cidade e eles concordaram. Cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e todos os seus soldados voltaram para casa. Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Joabe voltou a comandar o exército de Israel. Benaía, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe das equipes de trabalho. Josafá, filho de Ailude, era arquivista. Seva era secretário. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Ira de Jair era sacerdote de Davi.